Comience el primer panel de análisis económico Chile-Brasil, con la presencia de Ana Paula Repesa, Andrés Pérez, Pablo Cruz y José Luis Gordon. Muchas gracias. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos no nosso seminário de hoje, especialmente nessa nossa sessão de abertura. Quero agradecer aqui os nossos painelistas, o querido Gordon, do BNDES, Andrés, do Itaú e Pablo, do BTG. O objetivo dessa nossa sessão é ouvir, do ponto de vista desses economistas de bancos tão relevantes aqui para a relação comercial Brasil-Chile, ouvir deles as perspectivas do ponto de vista do fluxo de comércio, fluxo de investimentos e também da atuação de bancos de fomento, não só os nacionais, como organismos multilaterais na região, no aumento aí da nossa integração produtiva, dos investimentos mútuos entre os dois países. Nós ouvimos aqui nessa sessão inicial a respeito da pujança dessa relação, das relações de comércio e investimentos entre Brasil e Chile. É um fluxo de comércio relevante e que vem crescendo muito nos últimos anos, o fluxo de investimentos da mesma forma. E hoje nós temos entre Brasil e Chile parcerias comerciais e de investimentos que demonstram a potencialidade de uma integração comercial, financeira e econômica entre os dois países ainda maior. Dito isso, eu gostaria de começar pelo Pablo, que, em função de compromissos particulares previamente assumidos, vai precisar nos deixar logo após a primeira pergunta, mas, de qualquer maneira, já te agradeço muito, Pablo, a sua disponibilidade e o fato de poder ter ficado aqui com a gente nesse período. Conversar um pouco com o Pablo a respeito do fluxo de investimentos, que foi bastante falado aqui na sessão inicial, né? Como foi colocado, o Chile hoje tem de estoques de investimentos no mundo cerca de 135 bilhões de dólares. Desse total, 7,1% estão no Brasil, é investimento chileno no Brasil, né? O Brasil, por sua vez, tem um estoque de investimentos no mundo maior, 327 bilhões de dólares. No entanto, pouco mais de 1%, só 1,3% desse total, está aqui no mercado chileno. E nós sabemos que são duas economias que se complementam muito e que têm essa potencialidade muito grande. Recentemente, eu li um estudo do IPEA, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra que uma maior integração regional e do ponto de vista logístico, inclusive, entre Chile e Brasil, pode, inclusive, facilitar o acesso do Brasil a terceiros mercados, especialmente o mercado asiático. A Paulina comentou aqui a respeito do corredor bioceânico, mas também pode proporcionar ao Chile acesso, por exemplo, a mercados africanos, por meio do acesso ao Atlântico e do acesso que o Brasil, enquanto parceiro comercial, tem a esses mercados. Considerando esse cenário todo, Pablo, e o que foi colocado aqui hoje, como é que você vê essa questão de uma maior complementaridade entre as duas economias e como os fluxos de investimento podem contribuir para aumentar essa complementaridade não só comercial, mas produtiva e logística entre Brasil e Chile? Hola, buenos días. Primero agradecer la invitación a participar en el foro. Hablemos de complementariedad y esto lo voy a responder desde el punto de vista, quizás pensando más en la economía chilena. Pensemos en las ventajas y desventajas que tiene Chile. Y voy a partir por las desventajas. A mí se me ocurren, a manera general, dos desventajas que tiene Chile a nivel económico. Primero, somos pocos, o relativamente pocos, somos 20 millones de personas. Esto hace que los mercados locales se saturen rápido y que las empresas tengan poco espacio para ganar economías de escala. Una segunda desventaja es geográfica. Literalmente, Chile queda al fin del mundo. Tenemos grandes distancias geográficas,
que nos complican, y altos costos de transporte, que nos complican a la hora de, si queremos generar, por ejemplo, sinergias en cadenas de producción. Esto fue un gran problema a la hora de querer industrializar el país. ¿No? Si alguien piensa que Chile va a poder ser o tener las sinergias industriales que tiene, por ejemplo, Asia, donde tenemos muchas cadenas de producción interconectadas entre los países, donde tenemos importaciones de un lado que luego se reimportan, que luego se reexportan, etcétera. La verdad es que por ahí el camino al desarrollo de Chile no va. ¿Ok? Entonces nos tenemos que enfocar en nuestras ventajas. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene Chile? Primero, voy a mencionar ventajas institucionales. Y como comentaban al principio, una de las mayores ventajas institucionales que tiene Chile es que somos una economía abierta al mundo, y Chile se reconoce como tal, y su estrategia ha sido aumentar los tratados de libre comercio. Tenemos 65 tratados de libre comercio firmados, que equivalen más o menos al 88% del PIB. Con esto, el problema de los 20 millones de habitantes, la verdad es que al menos se soluciona. Tenemos mercados amplios y también somos atractivos para llamar empresas de afuera para que inviertan acá y puedan exportar a prácticamente todo el mundo sin aranceles. Por otro lado, cada uno puede ponderar las siguientes ventajas, pero en materia general tenemos reglas del juego claras, un respeto al Estado de Derecho, un Estado de Derecho también que es amigable con el mercado, un Banco Central autónomo y creíble, una política fiscal que es seria y responsable, y mercados financieros que son relativamente profundos gracias a los ahorros previsionales. Además de las ventajas institucionales, lógicamente tenemos ventajas naturales. Una geografía privilegiada, si por un lado en la ubicación geográfica nos produce una desventaja, la geografía misma es privilegiada y rica en recursos naturales. Es el mejor lugar del mundo para la generación de energías limpias y muchas empresas se pueden beneficiar de estar usando energías limpias en un mundo que camina hacia las energías renovables. Y por último, indicar en cuanto a las ventajas, que las ventajas son dinámicas y hay que buscarlas, hay que crearlas, no son estáticas. De aquí voy a poner por ejemplo, la industria del salmón. Chile es el segundo productor a nivel global, y esto hace 20 años no era así. Y aquí pensar en el rol del sector privado. El sector privado tiene un gran rol que cumplir a la hora de generar ventajas comparativas. Y el Estado, por su parte, debe facilitar al sector privado este rol para poder aprovecharlas. Vámonos ahora sí a la complementariedad y veamos las principales exportaciones de Chile hacia Brasil. Las exportaciones de Chile hacia Brasil, como ya se ha comentado, están en torno a los 4 o 5 mil millones de dólares. ¿Y qué es lo que exportamos? Principalmente cobre, el 41% son las exportaciones de cobre, seguido de alimentos, donde casi todos los alimentos que exportamos procesados son salmón, el 20%, y seguido de productos químicos. Son 3 grandes áreas donde hay 2 productos que destacan los principales productos. Además, después vienen vinos con un 4% o productos agrícolas con otro 4%. Y es importante destacar ahí que todas estas son áreas donde tenemos ventajas comparativas. Vámonos al punto de vista de Brasil. ¿Qué es lo que importamos desde Brasil? Que son entre 9 y 10 mil millones de dólares. Bienes intermedios principalmente. El 65% son bienes intermedios, donde más de la mitad de estos, cerca del 36% de las exportaciones totales, son productos relacionados con combustible. Bienes de consumo, por otro lado, principalmente alimentos, y también bienes de capital. Áreas donde nosotros claramente no tenemos ventajas y se observa una complementariedad. Finalmente, en cuanto a inversiones, Brasil ofrece un mercado mucho mayor, son cerca de 200 millones de habitantes, lo que es una tremenda plataforma para las inversiones. Y tenemos claramente muchas empresas con inversiones ahí. Para cerrar, las ventajas comparativas hay que cuidarlas. Y voy a poner, por ejemplo, lo que está pasando con la industria forestal. El catastro de inversión que hace la Corporación de Bienes de Capital desde hace un buen tiempo ya, que viene mostrando que el sector forestal no tiene inversiones. Sin embargo, hace poco CMPC anunció una inversión de 4,5 mil millones
en Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, que por el lado de la complementariedad también significa que estas inversiones que eran atractivas en Chile hace un tiempo se ponen más atractivas en otros sectores en la medida en que esos sectores, en otros países, perdón, como Brasil, cuando esos países son relativamente más estables y más atractivos, digamos. Así que no hay que dormirse en los laureles y tenemos que estar fomentando estas ventajas comparativas que tiene el país de maneira permanente. Isso é. Muchas gracias. Muito obrigada, Pablo. Bom, eu vou deixar o Pablo à vontade, eu sei que você tem um outro compromisso. Quero te agradecer novamente por ter ficado, por ter estado aqui com a gente e deixar a nossa equipe, a equipe organizadora do evento à sua disposição, caso você queira enviar algum outro material, algum outro tipo de conteúdo para a gente distribuir entre os empresários. Mas te agradecer novamente a sua presença. Obrigada, Pablo. Obrigada. Bom, Andrés, vamos passar agora para o bloco em que a gente fala um pouco de comércio, né, entre Brasil e Chile. Também foi comentado aqui na sessão de abertura a respeito da pujança do nosso fluxo, dos fluxos comerciais entre Brasil e Chile. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior fornecedor para o Chile, o Chile é o 12º maior fornecedor para o Brasil. Se nós considerarmos, no entanto, apenas as relações comerciais entre países latino-americanos, o Brasil é o principal fornecedor e o Chile, para o Brasil, se não me engano, é o 4º ou 5º. Então, confirma aí realmente a importância dos dois países, né, mutuamente para as suas economias. Também foi comentado a respeito do ACE 35, que foi assinado em 1995 e que, em 2022, ele evoluiu para outras matérias que não apenas a tarifária. Né, o ACE 35 garantiu aí, ao longo dos anos, a desgravação tarifária entre os países, entre o Chile e os países do Mercosul, melhor dizendo, e, em 2022, o Brasil assinou esse Tratado de Livre Comércio com o Chile, em que nós avançamos para matérias, para temas regulatórios, temas sanitários, fitossanitários, compras governamentais, cláusula de gênero, inclusive, foi o primeiro acordo que o Brasil assinou, em que a gente tem uma cláusula de gênero e que é especialmente significativo para nós. Eu queria que você comentasse um pouco, sendo economista-chefe, né, de um dos maiores bancos aqui no Chile, de um banco também bastante importante no cenário brasileiro, quais são as perspectivas macroeconômicas para os dois países? Porque, obviamente, nós temos aí as condições institucionais para um incremento do comércio, no sentido de que temos um acordo amplo, tanto em quantidade de itens cobertos, como em qualidade de temas tratados, mas acho que para os empresários dos dois países é importante saber quais são as perspectivas de crescimento econômico, tanto para o Brasil quanto para Chile, para entender se são países em que vale essa aposta. Então, queria, por favor, que você compartilhasse um pouco da visão do BTG a respeito aí do cenário macroeconômico Brasil e Chile. Gracias. Itaú, por si acaso. Sí. Bueno, voy a hablar en español, pero pausado, porque los chilenos hablamos rápido, pero haremos el mejor intento de transmitir mensajes de manera coherente en español chileno. Dicho ello, grito fair play acá, porque muchos de mis talking points ya básicamente han sido utilizados por muchos de los discursos anteriores, pero vamos a tratar de transmitir unos mensajes que transmiten los mismos puntos, pero desde otra mirada. Entonces, efectivamente, a ver, Brasil es nuestro principal socio comercial por parte en la región. Exportamos cerca de 5.000 millones de dólares el año pasado. Es nuestro quinto mayor socio comercial en total, pero uno cuando lo mira en perspectiva, le exportamos 9 veces más en términos nominales a China que a Brasil. Entonces da una idea de el volumen
que efectivamente se puede todavía aumentar en términos del intercambio de bienes, ¿ya? Ahora, también es cierto que la mayoría de lo que se exporta de Chile a Brasil es todavía cobre, ¿ya? Entonces eso también da una señal de las oportunidades que hay para crecer, ¿ya? No me voy a referir tanto a la oportunidad de fortalecimiento de infraestructura regional, entre otras cosas, pero creo que algo que vale la pena sincerar, y también un dato que quizás no todos saben, pero el turismo en Chile está en un franco boom, ¿ya? Y gran parte de ese fenómeno se debe al importante flujo que tenemos de turistas brasileños, que ha aumentado a mayo, ha aumentado en un 75% interanual, ¿ya? Entonces eso, por cierto, favorece tanto los servicios, comercios, hoteles, entre otras cosas. Otra oportunidad en términos de crecimiento y para compartir experiencias, no solamente de comercio, pero también en términos de política económica más bien general. Yo creo que tanto Chile como Brasil tienen mucho para mostrarle al mundo y también al sector privado sobre las oportunidades que entrega el financiamiento verde, ¿ya? Tanto Chile como Brasil, los países, más bien los soberanos, han emitido instrumentos temáticos financieros, ya sea verdes o sostenibles, que en el caso de Chile doy fe que han generado oportunidades para diversificar la base inversionista, reducir los costos de financiamiento, y eso yo creo que después son buenas experiencias para que después los privados también repliquen. Entonces yo creo que eso también es otra oportunidad. Bueno, en términos del escenario macro que estamos viendo hacia adelante, ¿ya? Para partir de atrás hacia adelante, en el caso de Brasil, estamos proyectando que la economía crezca en torno a 2,3% este año, es decir, algo por encima de lo que se considera la velocidad crucero de la economía o el crecimiento tendencial, y después una desaceleración moderada hacia 1,8% el año 2025. En este contexto, el crecimiento de este año está principalmente impulsado por la recuperación del consumo privado, que a su vez está sostenido por un mercado del trabajo que ha sido más resiliente, donde el crecimiento del empleo formal también ha sorprendido al alza, y con ello la masa salarial también ha sorprendido y ha generado un buen piso para el crecimiento del consumo privado. A su vez también la inversión ha sorprendido al alza, pero también desde niveles que son relativamente bajos. Pasando al ámbito nominal para la economía brasilera, nosotros tenemos una proyección de inflación para fines de año de 4%, es decir, algo por encima de la meta del Banco Central de un 3%, pero eso refleja los efectos de la depreciación cambiaria que hemos observado, pero también los efectos de la estrechez del mercado del trabajo que ya mencioné. En ese contexto esperamos que el Banco Central de Brasil ya deje la tasa de cambio, básicamente la tasa de interés en los niveles actuales, al menos hasta fines de año, mientras que los precios de mercado sugieren que ya el próximo movimiento más bien sería al alza, ¿ya? Más bien el próximo año. En relación a Chile, para cerrar, la economía el año pasado dio señales de que el ajuste de actividad fue bastante mejor a lo esperado, se evitó una recesión. Este año tenemos una proyección de que la economía crezca en torno a 2,5%, también por encima del potencial que se estima en torno a 2%. El Banco Central creemos que ya bajó todo lo que podía bajar la tasa por el momento. Eventualmente, si es que la Reserva Federal abre la puerta para bajar tasas, por cierto, es un mejor escenario para las economías emergentes, y eso en un escenario donde la inflación todavía debiese seguir subiendo por un reajuste que se está realizando en las tarifas eléctricas. Creemos que podría haber un escenario donde podría bajar tasas, pero ya la mayor parte de ese trabajo ya se realizó. Me queda un segundo, así que paro acá. Gracias. Muito obrigada, Andrés. E me perdoe que no final da minha pergunta eu falei que você representava o BTG. Me perdoe. Não é problema, graças. Bom, Gordon, vamos falar um pouco, então, do investimento do Brasil aqui, né? Também foi comentado que, em termos percentuais, o investimento brasileiro no Chile é relativamente inferior ao investimento chileno no Brasil. E nós sabemos que o mais investimento entre os dois países certamente contribuirá para o respectivo crescimento não só dos países, mas da região como um todo, né? Inclusive, há estudos aí da CEPAL que indicam que existe um teto, atualmente um teto para o crescimento na América Latina, representado pelo
déficit de investimentos entre os países da América Latina e para países da América Latina. Recentemente, a gente presenciou aí novos investimentos brasileiros no Chile, em setores, inclusive, bastante inovadores e tecnológicos, né? Dois anúncios de investimentos em data centers, um em Lampa, no valor de $400 milhões, e o outro aqui mesmo em Santiago, estimado em $98 milhões. E temos também um investimento anunciado de uma fábrica das tintas Renner na província de Pudahuel, né, no valor de $103 milhões em 2018. Como é que o BNDES pode apoiar investimentos brasileiros aqui? Como é que o BNDES está vendo esse movimento, né, do investimento estrangeiro, e o que pode ser feito, não só do lado brasileiro, mas talvez também do lado chileno, para acelerar, né, acelerar ainda mais esses investimentos brasileiros aqui no mercado chileno. Bom dia a todos. Obrigado, Ana, pela possibilidade, Andrés, pela mesa aqui. Vou tentar falar em português devagar, com pouco espaço de tempo que tenho também. Eu acho que para falar dessa integração, né, Brasil-Chile, a gente tem que falar um pouquinho do que está sendo feito no Brasil, porque o fortalecimento da indústria nacional, o fortalecimento do investimento no Brasil vai fazer com que a indústria nacional, né, e os investimentos possam, né, transbordar e vir também somar aqui na parceria com o Chile, mas em toda a América do Sul e a América Latina. O governo do presidente Lula, né, pegou um cenário muito complicado, depois de 5 anos difíceis, onde o investimento era muito baixo, o apoio ao setor industrial era muito baixo, e teve que reconstruir todo o processo de apoio ao investimento no país, e isso tem começado a colher alguns frutos, né? Eu costumo dizer que tem 2 eixos principais de apoio ao investimento no Brasil. O primeiro é o que a gente chama de novo PAC, né? O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o programa que estimula investimento em infraestrutura, e ele foi reestabelecido, né, e colocado como prioridade. Mas colocar a estrutura pública para voltar a girar depois de 5 anos parada demora um tempo, e por isso ela está voltando a rodar, e esses investimentos, inclusive uma parte do PAC, tem toda a parte de integração latino-americana, na qual os bancos de desenvolvimento, né, da região, como o BNDES, BID e outros, estão em conjunto para poder estimular esse investimento e a integração regional. Isso está sendo comandado pelo Ministério do Planejamento, uma ação bem importante de integrar a região. E o outro eixo importante de crescimento e de desenvolvimento da economia brasileira é a política industrial e de inovação, que chama Nova Indústria Brasil, ANIB, que é um eixo estratégico, né? Tinha se deixado de falar em apoio ao setor industrial no Brasil, né? E a gente vê alguns reflexos disso já recentemente, né? Esse mês de junho teve um crescimento de 4,1% do setor industrial, bem acima do que era esperado pelo mercado, o que alguns já falam que vai ter um crescimento ainda maior do trimestre em função desse crescimento maior do setor industrial. E a política industrial, ela vem com eixos bem modernos, né? Ela vem com um eixo, primeiro, de inovação, ou seja, um estímulo à atividade de inovação no Brasil. Precisava ser feito, né? E foi colocado aqui inicialmente a importância, né, de estimular a inovação aqui no Chile, na cooperação com o Brasil. O Chile é um país bem inovador, então esse estímulo entre Brasil e Chile para a atividade de inovação é a maior soma de recursos alocados para o setor industrial inovado da história do Brasil, foi alocado pelo governo do presidente Lula, ou seja, estimulando investimento em inovação, que é um investimento de risco, e, por isso, recursos com taxas de juros baixas, as mais baixas que existem, com recursos não reembolsáveis e com equity, né? Um outro eixo estratégico da política industrial é toda a agenda verde, né? Super importante. Foi criado um novo fundo clima, que era um fundo de R$500 milhões por ano, e agora vai ser um fundo de R$10 bilhões. Foi emitido um green bond pelo Tesouro brasileiro, captou a mercado, trouxe esse recurso muito mais barato para estimular investimentos importantes na área de energia renovável, ônibus elétrico, entre outros. Toda a agenda de exportação, então o estímulo à exportação e a parceria aqui com o Chile é bem importante. O BNDES voltando, inclusive, a apoiar a exportação. O BNDES tinha deixado de apoiar a exportação, então estamos trabalhando aqui. Temos algumas licitações aqui no Chile que as empresas brasileiras querem ganhar, esperamos que possam ganhar, para aumentar essa integração, inclusive, né?
e todo aumento de produtividade no Brasil, que é importante, investimento ao aumento da produtividade. Agora, eu queria pegar um ponto específico aqui da interação Brasil-Chile, que está muito ligado, por exemplo, à agenda de ônibus, né? E é uma sincronia entre o programa de investimento e a política industrial. O programa de investimento tem um grande estímulo ao ônibus elétrico no Brasil, né? Com isso está fazendo com que a indústria e a cadeia do ônibus elétrico seja fortalecida, e o BNDES lançou o principal fundo de minerais críticos, né, para a região, para apoiar a busca de minerais críticos, aqueles, inclusive, que a gente consiga ter rastreabilidade, que é super importante. E o Chile tem um potencial muito grande, né, o principal nessa agenda. Essa integração que pode haver, por exemplo, nessa agenda, onde o Brasil tem demanda de ônibus elétrico, o Chile tem uma demanda grande de ônibus elétrico, e a cadeia automotiva pode puxar o desenvolvimento, por exemplo, de bateria, células de bateria, o desenvolvimento e agregação de valor a partir da cadeia de lítio é muito importante, e essa é uma agenda estratégica que dá para pensar muito bem entre Brasil e Chile. E uma outra agenda em que o Brasil tem um grande potencial também, eu acho que pode ter uma grande interação, é a agenda de biocombustíveis, a agenda de combustíveis sustentáveis. O mundo vai migrar para o Sustainable Aviation Fuel, né, para o combustível de aviação sustentável. O Brasil pode ser o principal locus de produção e integração aqui na América Latina para ter esse combustível mais barato. E boa parte do comércio no mundo é feito por marítimo. E a regra da ONU vai colocar que todo combustível, boa parte dos navios tem que andar com combustível sustentável. E a grande bola da vez é o etanol, para vocês terem uma noção, se 3, 4% do combustível marítimo for para etanol, significa dobrar a produção do Brasil de biocombustíveis, né? E muita coisa aqui no Chile do comércio é feito por etanol. Então, assim, se não for feito, por exemplo, se não for feito por marítimo, vai aumentar os custos, vai diminuir a competitividade. Então, essa integração, né, para ter etanol abastecendo os navios que vêm aqui no Chile e no resto da região é bem importante. Então, são alguns pontos que eu queria colocar. Obrigado. Excelente, obrigada, Gordon. Temos ali um empresário do setor de etanol brasileiro totalmente aberto a discutir investimentos, né, Guilherme? Bom, como a gente está com um horário bastante avançado, e vocês dois já tocaram um pouco nesse ponto que eu vou colocar, mas, de repente, só para fechar, na visão do Itaú e na visão do BNDES, quais são se vocês puderem, quais seriam as melhores oportunidades, os setores mais promissores para investimentos entre os dois países, considerando não só os respectivos mercados domésticos, mas o próprio mercado latino-americano e também a questão do encadeamento global aí de linhas de produção, de sistemas de produção. Só um comentário, que eu sei que vocês todos dois, de alguma forma, já tocaram, né, nesses pontos. Gracias. Yo no creo que no hay que reinventar la rueda acá. Donde ya tenemos fortaleza relativa, yo creo que hay que acentuarla. Eso se basa en, como mencionó Pablo anteriormente, tener ambientes que son propensos para la inversión. Eso en términos de los sectores, yo creo que hay oportunidades en los que ya menciona mi colega. Y hacia adelante, yo creo que la economía, teniendo tasas estables, teniendo oportunidades de inversión estables, yo creo que la economía va a generar oportunidades de crecimiento y mayor relacionamiento entre ambas economías. Creo que es natural y creo que hay oportunidades ambiciosas y generosas hacia adelante. Gracias. Obrigada, Gordon. Bom, Ana, eu acho que além do que eu falei, né, tem o setor automotivo e toda a cadeia envolvida que puxa ali baterias, e tem a parte de minerais críticos também, que está ligado não só ao setor automotivo, mas toda a parte de energia renovável. Eu acho que é importante. Tem toda a parte de alimentos. O Brasil hoje é considerado o supermercado do mundo, né? Não só a fazenda, mas o supermercado do mundo. E interagir aqui com o setor de alimentos é importante. Tem uma discussão muito importante que eu acho que tem que ser feita. O Brasil lançou agora o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E nós temos que pensar como que o português, o espanhol, o castelhano vão estar nessa discussão. Senão nós vamos ir a reboque dos países desenvolvidos e não vamos conseguir colocar as nossas economias dentro dessa discussão muito grande ligada à inteligência artificial e à linguagem que está ali por trás. Então, uma integração ali latino-americana é muito importante para essa questão da linguagem ligada à inteligência artificial. E, obviamente, tem uma agenda importante, né, que o Brasil está se destacando, mas acho que tem que pensar em toda a região, que você colocou inicialmente na sua pergunta, primeiro para mim, que é a questão de data center, né? Data center, o Brasil tem um grande potencial por ter energia renovável,
não utiliza água, o que é algo importante, já tem alguma cadeia produtiva desenvolvida, e, além de tudo isso, também puxa toda a parte de energia renovável e de baterias, que é importante, e aí vai puxar toda a parte de minerais, integração e agregação de valor. Então, acho que as possibilidades são grandes, e a vinda do presidente Lula aqui, com o presidente Boric, acho que é um sinal da importância dessa integração, que muita coisa pode ser feita. Obrigado.